Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Seja muito bem-vindo ao nosso Que História é Essa deste sábado. O nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 11 até as 13, pela AltV. A AltV fica aqui na rua Tomás Carvalhal, 899. Mas você que está aí do outro lado deve estar se perguntando: mas cadê aquela moça de cabelos enrolados, de sorriso fácil, a Elaine Gomes? A nossa amiga Elaine Gomes está hoje no primeiro Expo Saúde Alternativa, contando as suas histórias incríveis para o bem viver. Ela está participando desse evento e me convidou para participar hoje, para conviver um pouquinho com vocês nesse tempinho, até 1h da tarde. Eu sou Edmilson Ávila, contador de histórias e também arte educador. E quero já agradecer a Elaine pelo convite de estar aqui com vocês hoje. E além disso, nós temos várias coisas maravilhosas hoje. Na plateia, um grupo que, olha, se eu falar muito, eu vou dedurar. Não posso falar muita coisa não. São os amigos, já amigos mesmo, queridos do coração, alunos do curso da Arte de Contar Histórias, que eu ministro lá no Adamastor, em Guarulhos, e também contando uma corajosa. Contadora corajosa, mas olha, conta história já há muito tempo já. Tá aqui, ó. Dá até pra ouvir a respiração, ansiosa por contar, não é verdade? E antes da gente começar a falar um pouquinho do dia 21 de junho. No último dia 21 de junho, aconteceu um dia internacional. A RIC, Rede Internacional de Cuentacuentos, que eu faço parte, proporciona um dia de histórias para o bem viver, histórias para o mundo. E todas as contadoras de histórias que fazem parte, muitos contaram histórias em escolas, bibliotecas, em vários locais. Eu também contei histórias lá na escola em que trabalho. E estendendo um pouquinho a data até o dia de hoje, dia 23, nós vamos contar um pouquinho das nossas histórias, porque nós estamos aqui. E também a Cíntia, né, nossa convidada querida que está aqui, Cíntia Doreto, nova contadora de histórias, que faz parte lá do nosso curso, está aqui hoje para nos agraciar, né, Cíntia? Obrigada pela oportunidade, bom dia, é uma grande honra estar aqui com vocês. E também na plateia, eles, os alunos do curso da Arte de Contar Histórias. Tem alguns ali que já são até conhecidos, que vieram no mesmo dia que eu vim, há 2 sábados atrás, estão aqui novamente. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com outros que vieram, que não puderam estar no outro programa, no dia 9, certo? Dia 9. Então nós vamos conversar um pouquinho. Então, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Sejam bem-vindos ao Que História é Essa? E aí, até como a Elaine mesmo fala, todo contador tem que falar nome e sobrenome, citando o filme Narradores de Javé, como sempre a Elaine fala, né? Eu gostaria de saber o nome de cada um, pelo menos o nome. Tudo bem? Sim. Tudo. Então, cadê essa moça que está aqui no cantinho, quase que não está aparecendo? Meu nome é Amanda Araújo, eu me formei em pedagogia, sou pedagoga formada, mas ainda não estou atuando na área. Trabalho numa área nada a ver, trabalho em uma companhia aérea e recebi o convite de uma amiga para participar falou do curso, vai abrir vaga para o curso de contação de história no Adamastor. Eu achei muito bacana, achei bem interessante mesmo, me inscrevi e desde então os meus sábados, as minhas manhãs de sábado têm sido mais alegres, mais leves, mais sorridentes, então estou gostando muito do curso, tem sido um grande prazer, assim, estou muito feliz mesmo. O coração apertado porque já está chegando no fim, espero que tenha continuidade e muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E você, moça? Eu sou a Marina Cavalli, sou professora de arte, artista, arteira, fiz o curso, estou fazendo o curso de contação de história, porque tudo que envolve arte eu quero estar perto, eu quero estar dentro, eu quero estar junto. Tô adorando, também tô ficando triste que tá acabando o curso, a gente vai sentir falta. E tô adorando estar aqui, fazendo essa nova experiência, muito legal mesmo.
E você, moça, que já é conhecida aqui do programa, né? Que na outro sábado estava aqui, contou um pouquinho da sua história também. Como é o seu nome, moço? Bom dia. Bom dia. Eu sou José de Campos, estou pela segunda vez. É um prazer estar com vocês. Vim fazer esse curso porque é um enriquecimento pessoal. É um preenchimento que nem tudo é exato. Tem coisas imaginárias que levam a viajar bastante. Esse é o motivo que estou aqui, contando história. Bom. Aí hoje, gente, eu estou recebendo uma amiga que faz curso de pós-graduação da arte de contar histórias, que a gente vive comentando aqui, eu, a Elaine, lá com a coordenação do Giuliano Thierno. Um grande abraço pro Juliano, que faz muito tempo que a gente não se vê, né, Juliano? E essa minha amiga veio prestigiar hoje também, faz curso lá comigo, a nossa querida Márcia Bramovici. Então, eu entrei nessa conversa de contação de histórias através do serviço de voluntariado que eu faço, e eu comecei a entrar na contação de histórias e fui a contar histórias no espaço hospitalar e com idosos também. É por lá que eu tô. Não tô com crianças não, tô com idosos e espaço hospitalar. E aí fui lá conhecer o Edmilson, acabei conhecendo o Edmilson lá na pós-graduação, e aí vim participar aqui com ele, conhecer vocês e saber do curso dele, é muito interessante. E aí conheci a Elaine também e conheci esse espaço aqui bem legal. Obrigado por ter vindo. Vocês estão vendo, né? A gente precisa nem inventar muita coisa. E quanta história já foi surgindo. Muita história. A Márcia depois vai contar um pouquinho mais dessa experiência no hospital, né, Márcia? Vai contar um pouquinho mais pra gente. E ali do lado tem uma moça. Essa moça, assim, ela não vai muito com a minha cara, eu acho. Assim, ela fica meio distante, eu tento conversar, tento agradar, mas ela nem fala muito comigo. Né, Maria Fernanda? Né? E a mamãe? Qual é o nome da mamãe que está aí hoje novamente? Bom, a gente já tá vindo de novo, né? Gostei muito de estar aqui com vocês. Meu nome é Simone Salles, eu sou pedagoga e senti a necessidade de estar fazendo o curso por ver assim o quanto as crianças e as pessoas no geral gostam muito de ouvir histórias, né? E estou gostando muito. Pena que tá no finalzinho já. Eu acho que a Maria Fernanda deve estar gostando também da história, sim, né? Deve estar gostando muito, né? Estamos formando uma nova contadoria mirim, né? Tem o contador mirim, ó, maravilhoso os contadores mirins. Você vai contar histórias pelo mundo, Fernanda? Vai? Que bom, né? Faz assim, vai. E ali do lado, vamos lá. Bom dia, eu sou Patrícia Araújo, estou no 4º semestre de pedagogia e eu sempre, como a Márcia falou, eu também sou voluntária na questão de contar história, e é uma coisa que eu sempre me identifiquei muito desde criança, porque meus avós e tios também tiveram sempre esse hábito de contar história. Eu estava até falando com o Edmilson hoje, que eu sinto falta da questão da minha avó, lembrando das histórias que ela contava. E depois desse tempo já que se passou, lembrando da história, de tudo aquilo que ela sempre falou pra gente, eu acho que é muito importante, enriquecedor na vida de uma criança, quando desde de pequena ela já está nesse mundo, na questão de arte, de cinema, tudo que envolve arte, eu acho que para a criança é muito válido. E estou feliz por estar aqui hoje, porque na outra vez que vocês estiveram eu não estava presente. E eu sei que isso vai ser maravilhoso esse dia. Coloquei hoje no meu Face, assim, ó, vai ser um dia muito especial. E eu tenho certeza que já está sendo, vai nos acrescentar. Que pena que o curso já está encerrando, mas eu tenho certeza que vai aparecer oportunidade de darmos continuidade, vai ser maravilhoso. Vocês estão vendo que vocês estão falando, tá acabando, que o curso começou em março e encerrar daqui 2 sábados, né? A gente tem no dia 30 e o primeiro sábado de julho, onde nós vamos encerrar o curso, mas quem sabe a gente não tem uma continuidade. Vamos ver, novidades podem vir por aí. E hoje também, contando histórias pra gente, uma aluna corajosa aceitou o convite. Está aqui, Cíntia Goreto. Pois é.
Que coragem, hein? Não tem muita coragem não, tem mais medo nessa história do que qualquer coisa, mas vamos lá, vamos enfrentar. E aí, conta um pouquinho, como você chegou no mundo das histórias, como foi sua chegada, esse movimento das histórias? Então, desde criança eu sempre fui fascinada pelo mundo das histórias. Acho que começou com as histórias em quadrinhos, a Turma da Mônica, e aquilo foi crescendo, né? Fez parte da minha alfabetização, fez parte da minha educação. A minha mãe também sempre contava histórias do interior, os causos que a gente está acostumado a ouvir. E quando eu fui fazer magistério, pedagogia, eu fui trabalhar em sala de aula e eu vi o quanto que uma história faz diferença na vida do aluno, quanto que uma história faz diferença na formação dele enquanto criança, enquanto futuro caráter que ele está desenvolvendo. E eu fui pegando gosto, não teve jeito. Paixão pela história pega e não larga mais, né? É verdade, quando a gente se apaixona por essa parte de contar histórias, né, é difícil de largar. É difícil de largar. Porque contar história a gente conta a todo momento. Né? A gente conta, a gente chega em casa, como foi o nosso dia, se aconteceu alguma coisa na rua, se a gente está falando alguma coisa de novela, né? Contando o que aconteceu. Tudo é contar histórias, né? Tudo é contar histórias. Sem dúvida. E só que a partir do momento que você começa a ir buscar, entender essa arte de contar histórias, que infelizmente teve um momento que quase que se perdeu, né? Quando chegou as mídias, questão de ter esse acesso, essa fácil acesso à informação, tudo parecia que estava começando a ir embora. Né? As histórias pareciam que já não faziam mais parte do cotidiano. Mas tem um movimento muito forte que já tem de bastante tempo que traz essa importância da história. E o quanto a história pode trazer para cada um. Porque a história, ela não vai ensinar, né? Ela não vai falar assim, olha, tem que fazer isso. Cada um vai tirar da história o que achar melhor, o que achar bom para a sua vida. E não somos nós que vamos determinar, nós contadores de histórias, que vamos determinar o que cada um vai aprender ou assimilar daquela história, não é verdade? Sim. Cada um vai entender. Até eu estava vendo um vídeo que nós já vimos lá no curso, que é o Baobá dos Contadores de Histórias, que é um vídeo bem interessante que tem. E fala, lá naquele vídeo, uma das pessoas fala que nós não podemos determinar quem é o legal, quem é o exemplo, porque até a psicóloga fala que na história da cigarra e da formiga, a criança pode achar a formiga uma chata e a cigarra legal, e outro pode também achar a formiga bacana, mas a cigarra uma chata, então assim vai. E o gostoso da história é bem isso, né? A criança, ela vivencia, ela experimenta os sentimentos antes de passar por uma situação parecida, né? Exatamente. E como a gente está falando de histórias, vamos ouvir uma história? Vamos. Bom, vamos lá. Existe uma cidade que fica lá na Itália chamada Calábria. Já ouviram falar? Sim. Já? Então, lá na Calábria havia uma senhora chamada Streganona. Ela era conhecida como a avó feiticeira. Todas as pessoas a procuravam para curar dores de cabeça, para tirar verrugas, arranjar marido e todos os outros feitiços fáceis e não muito fáceis de serem feitos. Só que Streganona já estava ficando muito idosa, muito velhinha, e precisava de alguém que pudesse ajudá-la no serviço de casa. Aí, ela teve uma ideia. Colocou um anúncio no centro da cidade pedindo para que alguém viesse procurá-la para ajudar nos afazeres domésticos. Tonhão, que era um rapaz não muito esperto, foi até a casa dela se propor a trabalhar na casa de Streganona. Streganona disse assim: Tonhão, você deverá cuidar das cabras, tirar o leite das vacas, cuidar da minha casa, limpar a cozinha. Só que é uma coisa, você não deve mexer no meu caldeirão de macarrão. Nunca faça isso. Ele é mágico. E se você tocar nele, algo de muito ruim pode acontecer. Por todo esse serviço, eu te darei 3 moedas de ouro, um lugar para dormir e comida para comer. Ah, sim, Streganona, pode ficar tranquila, que eu vou fazer tudo isso que você me pediu. Tonhão, então, foi morar na casa de Streganona. E todos os dias, no mesmo horário, ele acordava, tirava leite das vacas, dava de comer das cabras, cuidava de toda a casa de Streganona. Um dia, porém, ele espiou pela janela e viu Streganona cozinhando no tal caldeirão mágico. Ela cantava mais ou menos assim: borbulha, borbulha, caldeirão, cozinha, amasse o macarrão,
Estou com fome, está na hora de jantar. Cozinha o bastante para eu me alimentar. E qual não foi a surpresa quando ele viu aparecer no caldeirão mágico macarrão quentinho para ela se alimentar, sem ela precisar fazer nada, além de cantar, é claro. E ele continuou espiando. Quando o macarrão ficou pronto, ele a viu cantar. Chega, chega, caldeirão, já está pronto o meu macarrão. Por isso se acalme, meu caldeirão fervente, até que eu tenha fome novamente. E jogou 3 beijinhos para o caldeirão. Só que ela estava de costas pro Tonhão. E o Tonhão não viu quando ela jogou os 3 beijinhos. Ele pensou, um dia eu vou fazer esse caldeirão funcionar. No dia seguinte, quando foi buscar água no centro da cidade, contou para todo mundo que Esfreganona tinha um caldeirão mágico. Ninguém acreditou, né? Vocês vão acreditar? Se alguém contasse que existia um caldeirão que cozinhava sozinho? Não. Pois é, ninguém também acreditou. Deram risada, tiraram o maior sarro da cara do Tonhão. Mas ele falou, espera que eu vou provar para vocês. Esse dia chegou mais rápido do que Tonhão imaginou. No dia seguinte, Esfreganona falou para o Tonhão que precisaria ir até uma cidade vizinha visitar a Esfreganélia, que era prima dela. Ela iria de manhã e voltaria só à noite. No fundo, Tonhão pensou, essa é minha chance! E assim que ela saiu, ele foi até o caldeirão, arrastou para o meio da cozinha, tentou lembrar das palavras mágicas e cantou. Era assim, borbulha, borbulha, caldeirão, cozinha, amasse o macarrão. Estou com fome, está na hora de jantar. Cozinha o bastante para me alimentar. Macarrão fresquinho apareceu no mesmo instante. Aí ele correu para o centro da cidade e chamou todo mundo. Venham todos, tragam panela, tragam talheres, pratos, venham todos, vocês vão ver que Tonhão aqui não mentiu coisa nenhuma. Tem macarrão fresquinho para todo mundo na casa de Esfreganona. Vamos! Foram os vizinhos, foram os amigos, foram os padres, as freiras do convento, todo mundo vê se de fato tinha macarrão na casa de Esfreganona. Quando eles chegaram lá, não é que tinha mesmo? Todo mundo comeu até se fartar. Repetiram e ainda levaram marmita para o dia seguinte. Quando todos estavam fartos, ele falou, bom, agora é só cantar para o caldeirão parar. E aí ele começou. Chega, chega, caldeirão, já está pronto o meu macarrão. Por isso se acalme, meu caldeirão fervente, até que eu tenha fome novamente. Aí ele virou para as pessoas que estavam ali, começou a agradecer pelos cumprimentos, beijava todo mundo, abraçando, agradecendo pela presença. Até que uma freira avisou que o caldeirão ainda continuava fazendo macarrão. Aí ele foi lá e olhou, só que Tonhão não sabia dos 3 beijinhos. Por isso que o caldeirão não parava. Aí ele tentou de novo. Chega, chega, caldeirão, já está pronto o meu macarrão. Por isso se acalme, meu caldeirão fervente, até que eu tenha fome novamente. E nada do caldeirão parar. E começava a sair cada vez mais macarrão do caldeirão. Aí ele pegou a tampa, colocou em cima, tentou para ver se estava certo, mas nada. O macarrão foi levantando, até que derrubou o Tonhão e saiu pela casa toda. E ele começou a ficar desesperado. Chega, chega, caldeirão, já está pronto o meu macarrão. Por isso se acalme, meu caldeirão fervente, até que eu tenha fome novamente. Nada do macarrão parar de sair do caldeirão. O macarrão já tinha invadido a casa toda. Já começavam a sair pela janela. E as pessoas traziam colchão, portas para tentar fazer uma barricada. Quem sabe conter o tal do macarrão. Se alguém não tivesse segurado o Tonhão, ele tinha ido embora com o macarrão. A sorte é que já estava anoitecendo. E Esfreganona estava voltando pelo caminho. Na hora ela entendeu o que estava acontecendo. Apertou o passo e cantou. Chega, chega, caldeirão. Já está pronto o meu macarrão. Por isso se acalme, meu caldeirão fervente, até que eu tenha fome novamente. E jogou os 3 beijinhos. Foi nessa hora que as coisas se acalmaram. Só que ela virou para o Tonhão
e disse o seguinte: querido Tonhão, você comeu o seu macarrão e eu quero dormir na minha cama quentinha esta noite. Por isso, pode pegar o garfo e começar a comer. A partir desse dia, o Tonhão entendeu que a gente não deve mexer naquilo que não nos pertence. Nossa, imagina essa situação. Doce macarrão na rua. Meu Deus do céu, fiquei imaginando os macarrão. Tonhão. Você aprendeu uma lição, Tonhão. Então, pessoas, a gente vai voltar daqui uns minutinhos com mais um outro bloco, mais histórias. E você que está aí do outro lado, participe pelo chat. Entre lá www.altv.com.br/chat, participe conosco. E quem quiser também pelo Facebook. É só me encontrar lá, Edmilson Ávila, e a gente também bate um papo durante o programa. Até o nosso próximo bloco. Lindo! Organizar 40 mil pessoas é uma loucura de fato. Estamos promovendo o maior flash mob do Brasil. Isso faz parte de uma ação dentro da plataforma www.vivaseleção.com.br, e a ideia é que a gente pudesse ter o Brasil todo torcendo e gravar uma mensagem para os jogadores. Como qualquer brasileiro, a gente tem mais que participar de eventos que dão força, que ajudam a seleção. Então a gente teve ideia de escolher o Maracanã, fazer um grande show. Mais do que fazer um show, fazer uma homenagem à seleção brasileira e também trabalhar com esse novo torcedor 2.0, que cada vez mais está interagindo, cada vez mais está dando opinião. A logística para fazer esse flash mob, na verdade, foi bem complexa. A gente está com 150 pessoas de equipe, 9 câmeras, uma grua, que é a Scorpio, que é a segunda vez que essa grua está sendo usada aqui no Brasil. A gente está aqui no meio do Campeonato Brasileiro, então a gente tem um prazo muito curto para entrar com a nossa montagem e fazer a nossa desmontagem. Temos um helicóptero com Step-C, uma câmera estabilizada. A gente tem o Luciano Huck. Ele é um cara que mora no Rio de Janeiro, é adorado aqui pelos carioca, que anima a plateia. A convocação desse público que lotou o Maracanã foi só via as redes sociais e o site da Vivo. Então acho que mostra o poder das redes sociais e o poder da internet como um todo. Eu não sabia muito bem o que era tocar no Maracanã lotado. Eu acabei de passar por essa experiência e é um negócio fantástico. A bandeira do Brasil efetivamente vai ser feita ao vivo, com a ajuda de 100 bailarinos coreografados pelo Fly. Eu fiz uma marcação no chão com quadradinhos, porque aqui em cada quadradinho eu vou colocar um profissional, porque eu tendo contorno fica mais fácil de eu encher. Quando é o momento do celular, tudo se apaga. E tem que sincronizar tudo isso. O helicóptero tem que estar em cima naquela hora, porque o momento é único. Nossa expectativa principal é envolver a torcida brasileira e criar mesmo essa nova forma de mostrar como você se emociona, como é que você realmente se relaciona com a seleção brasileira. Tudo de bom, a gente está muito confiante. Eu espero que, com todos os frutos positivos aqui hoje do Maracanã, a seleção já possa começar já com o pé direito. Alguma coisa está acontecendo na Moca. A música consegue nos transportar para lugares incríveis. Nós imaginamos pessoas na cidade inteira ouvindo ou sentindo algo que vinha desde lá da Moca. Luzes da Moca nasceu da história de cada pessoa que é apaixonada por esse bairro. Nós trouxemos essa abordagem que a cidade inteira
estava sendo atraída para esse ponto na Moca. A pesquisa que a gente fez nos trouxe a realidade e o amor que as pessoas têm pela Moca. As mídias que a gente utilizou também foi um trabalho de levantar exatamente onde estava o nosso target. Criar um hot site para uma ação no mercado imobiliário exige muito cuidado, porque o hot site tem que ter as informações atualizadas, a navegação tem que ser simples, tem que ser fácil. A gente criou uma área onde os usuários vão poder contar suas histórias da Moca. Hoje a gente já tem mais de 60 histórias no hot site. Nós temos um aspecto interessante que é a chaminé. A chaminé do século XIX. Preservar a chaminé faz parte de todo esse projeto de preservar a história do bairro. Toda essa campanha está muito apoiada também na questão musical. A gente usou esse trecho da La Traviata. Porque quando você escuta algo que já é reconhecido, você consegue gravar com mais facilidade. Qual é o cuidado que eu tive como diretor? Primeiro, a seleção do elenco. Atrizes que já fizeram trabalhos com música e depois preparar esses atores. Contratei uma professora de italiano para que elas pudessem dublar a ópera e tivesse o sync perfeito. Bate, atrás. A intenção é que parecesse um musical. Tinha um playback com a ópera, eu soltava o playback, eles iam cantando. A parte de finalização, tem uma cena final no filme que pede uma aglomeração de pessoas. Nós gravamos em sequência de 4 pessoas. No software a gente botou essas pessoas em perspectiva para criar esse efeito de profundidade. Essa campanha foi feita para o bairro da Moca. Eu acho que ela é cara da Moca. Pode ser fome. Pode ser sede. Pode ser cólica. Pode ser diarreia. Pode ser febre. Pode ser TAD. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, reconquista! Metade de monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema, enfim, que você vai de vida convidado. Vamos seguir no banho, ajude a Mata Atlântica. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso Que História é Essa? Hoje com a apresentação minha, Edmilson Ávila, contador de histórias, arte educador. E hoje a nossa querida Elaine está lá na primeira Expo Saúde Alternativa, Histórias Incríveis para o Bem Viver. E eu tenho certeza que as histórias que estão saindo da Elaine devem ser belíssimas. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E também espero que a Elaine, lá onde ela estiver agora contando histórias, as pessoas que estão lá sejam encantadas com tantas histórias que ela leva pelo mundo afora. E também agora aqui no chat, né? O Paulistano entrou agora, seja muito bem-vindo, Paulistano, muito obrigado por participar conosco. Também a Patrícia, minha irmã, que está participando, prestigiando. E também pelo Facebook, a Lilian está participando conosco também. E se você quiser, é só entrar lá, www.altv.com.br, altv com 2 L's, /chat.
Lá você entra, participa conosco, conversa, pergunta e participa desse programa maravilhoso dedicado a tantas histórias. Eu estava vendo esses dias um vídeo um pouco antigo do programa, onde falava que o programa era dedicado às crianças. Mas com o tempo, tudo foi se transformando e hoje, tantos adultos que assistem conosco, porque quem não gosta de uma boa história, não é verdade? E também fazer um convite. Agora nós temos uma página lá no Facebook. Então é só curtir, entra lá www.facebook.com/que história é essa, tudo junto, sem acento e sem o ponto de interrogação. Curta a nossa página, lá nós vamos sempre colocar as fotos, endereços de vídeo, a agenda, para participar desse nosso programa, mais um meio de comunicação, não é verdade? Então aqui no nosso chat, deixa eu ver se tem mais... o Paulistano, quem está apresentando o programa? Eu, Edmilson Ávila, Paulistano. Hoje a Elaine está contando histórias aí pelo mundo afora e fez o convite para participar. E também na nossa plateia, nossa, amigos queridos, meus alunos lá do curso Arte de Contar Histórias, que acontece lá na Damastor todos os sábados pela manhã, né, meus amigos queridos, não é verdade? Estão aqui hoje. E a Cíntia, corajosa aluna, que já está aí colocando a palavra para andar. A gente tem que colocar a palavra para andar, não é verdade? Não é mesmo, pessoas? Pois é, isso aí. E aí agora a gente vai conversar um pouquinho mais com a plateia. Aí eles fazem uma cara assim, tipo, ai meu Deus! Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, como é para vocês essas histórias, como é o momento do contar e também do ouvir. Eu queria que alguém falasse um pouquinho sobre esse momento. Maria Fernanda tá quase dormindo, quietinho. E ela tava pulando até agora, viu, gente? Tava pulando até agora. Começou a contar a história. E aí, quem gostaria de comentar um pouquinho mais? De contar a história é bom, mas ouvir é tão legal também. Só quando a gente faz curso, que a gente fica fugindo. Mas é muito lúdico, né? A gente tava comentando aqui, tava contando isso, tipo, já imaginando um macarrão, tobogã de macarrão, um tonhão com garfo, coitado. É muito legal, assim, é muito lúdico, é muito mágico o ouvir história, né? Não é só o ouvinte e o contador, assim, é um mundo muito amplo, abre, assim, né? É muito legal. Uma viagem, né? Acaba se transformando numa viagem. E é uma viagem sem sair do lugar, né? O imaginário leva a gente para qualquer lugar. Assim como os livros também. Os livros, até no vídeo que a gente até assistiu também, o William Bremen, que é o escritor, ele fala um pouquinho dessa questão, que a escrita ela é muito recente, perante o tanto de tempo que o homem já existe na Terra. Mas a oralidade não. A oralidade faz parte desde os primórdios. Mesmo que não tinha palavra, mas tinha som. Tinha gesto, e isso ia passando, e com o desenvolvimento a oralidade era aprendida assim. Se eu queria aprender a fazer alguma coisa, como eu aprendia? Pela oralidade, né? Não tinha um livro de receita, um livro informando, instruindo. Era sempre alguém que estava falando, passando adiante. E aqui eu queria falar um pouquinho do chat, que tem a Lu Fideli. Ela colocou aqui assim, ó, que eu falei do curso de sábado. E às segundas à noite também. Estamos com saudade, Ed. Segunda-feira eu tô de volta lá no curso de professores também, que também ministro junto com a Débora Kikuchi, minha coordenadora, amiga, excelente contadora de histórias. Também a Adriana Bernardo, uma amiga de anos, já trabalhamos juntos com contar histórias. Então nós também damos aula nas segundas-feiras à noite, tá bom? Nas terças-feiras também, lá no Céu Pimentas. Então, assim, pra ninguém ficar ressentido, todos os meus alunos, eu amo todos vocês, tá bom? E aí, pessoas, e o que vocês estão aprendendo? Assim, eu sei que eu vou puxar a mensagem pro meu lado agora, que assim, eu que dou o curso, né? Mas eu gostaria de saber de vocês um momento importante do curso pra vocês, algo que marcou, algo que foi interessante do momento do curso pra vocês. Contar história, ouvir história é outra técnica para dormir. Em vez de contar carneirinhos, você fica imaginando uma história e viaja, e com isso chega o sono e você adormece. Então é uma nova técnica, porque até então eu sou professor de matemática, que todo mundo adora. Não. Uma coisa exata.
Então é um jeito novo de você viver a vida. Essa é a importância de contar história e ouvir histórias. Bom, o que me marcou no curso foi a questão da música, e eu acho que todos podem contar história. Claro, sim. Eu acho que, na verdade, foi como o Edmilson comentou aqui, a questão de falar, por exemplo, antigamente, a avó estava lá fazendo bolo, a criança pequena não tinha como anotar o que a avó colocou ali, os ovos, o leite, a quantidade. Mas ela perguntando, vai o leite, vai o ovo. Ela já vai, acho que, trabalhando essa questão da oralidade. Em tudo, né? Numa conversa, seja com o pai, com a mãe. Eu acho que você já vai trabalhando isso, mas acho que para a criança a questão da contação de história, o lúdico é maravilhoso. E é uma coisa que me chamou muita atenção no curso, foi a questão da música, né? Tipo, sempre quando a gente chega lá, você coloca uma música, o ambiente já muda, a questão de aquela música mais tranquila, aquela música mais agitada, os exercícios que a gente geralmente faz durante a aula, isso foi uma coisa que me marcou bastante. E a questão do cenário também, acho que isso tudo envolve. Quando você chega para contar a história e há um espaço assim mais colorido, já chama mais a atenção da criança e ela fica naquela expectativa para ver o que vai acontecer. E essa parte, eu acho que é uma parte muito importante, que acrescentou pra mim, assim. E até não só a criança, que nem falou, assim, uma fala dele, assim, que é o reaprender a olhar o mundo, né? É verdade. Olhar o mundo, que nem você falou, das cores, dos sons, que tá tudo em volta e a gente acaba passando desapercebido muitas vezes, né? Na maioria das vezes. É o reaprender de novo. Porque a criança, ela já tem isso bem natural, daí a gente acaba esquecendo, quando a gente vai crescendo. É verdade. A gente inicia a nossa manhã e depois o sábado vai passando, a gente fica lembrando da experiência que a gente teve pela manhã, que envolve muitas coisas, né? A música, o parar para refletir um pouquinho, ouvir uma história, contar uma história. As dinâmicas que a gente participa na sala também é muito bacana, né? Então, não necessariamente igual eu aprendi na minha época. Sempre a contação de história foi aquela questão assim de ou com figuras ou com fantoche, mas outra coisa também que eu aprendi no curso, que não necessariamente precisa ter tudo isso, né? Tipo, se eu for contar história, eu vou me vestir de palhaço, eu tenho que ter, né, um monte de coisa. Não, às vezes, se você chega e aquela criança ela tá naquela vontade de escutar uma história, se você sentar com ela ali e começar a contar uma história sem nada na mão, não precisa ter fantoche, nada disso. Se a criança mesmo está interessada em ouvir, ela vai prestar atenção naquela forma, na mudança da tua entonação de voz, e ela já vai querer ficar ali. Qual vai ser o fim da história? Isso também foi uma outra coisa que eu aprendi no curso, que para mim acrescentou bastante. São as formas de contar, né? É como a gente sempre fala no curso, todo mundo sabe contar história. Todo mundo já contou alguma coisa, conta da vida, conta de algum caso, conta algum causo. Todo mundo sabe contar. Agora, como nós vamos contar, levar isso adiante, cada um precisa buscar a sua forma, não é verdade? Como eu sempre falo, não dá pra gente falar, não, você conta histórias assim, não, você assim, cada um conta de um jeito que eu acho que deve ser. Os africanos, os griots, né, de tradição oral, que trabalham com a arte de contar histórias, que transmitem o seu conhecimento, eles falam da questão da repetição. Que precisa repetir de diversas maneiras diferentes para você encontrar o seu contador de histórias, a sua maneira de contar histórias. Porque não existe uma maneira, uma receita, uma forma. Existe cada um se encontrar. Por isso, ser contador de histórias é mergulhar dentro de si, se encontrar, para depois poder contar. Porque senão a história ela fica, né, que a gente fala, né, ela fica fora. Ela não fica de cor, que é de coração. A gente precisa gostar daquela história, conviver com ela. Não adianta pegar um livro ali e já ir contar e de repente, né, mas é conhecer, conviver. E como eu sempre falo, contador de histórias, quem é casado com um contador de histórias é a pessoa mais do mundo. Porque quando o contador deita personagem, deita príncipe, princesa, bruxa, deita todos os personagens juntos.
Isso quando eles não ficam ali, né? Eu quero ser contado, não é verdade? E falar em ser contado, nós vamos ouvir mais uma história com a nossa querida Cíntia. Vamos lá? Vamos lá, mais uma história pra gente? Mais uma. Dizem que a onça é um dos bichos mais espertos da floresta, junto com o macaco. Então, essa história que eu vou contar começa com a onça revoltada por essa história do macaco estar sempre conseguindo enganá-la. Toda vez ele fazia ela de boba. Já ouviu sobre isso? O macaco sempre faz os outros de bobo, né? A onça, então, pensou que ela teria que bolar um jeito de pegar aquele danado daquele bicho que só importunava a vida dela. Andou pela floresta e achou um poço de água limpinha. E falou assim, opa, é aqui, é hoje que eu pego esse danado desse bicho? Vou cercar esse poço e quem quiser beber água aqui terá que passar por mim. Todos os bichos são bem-vindos, menos aquele danado daquele macaco que eu não aguento mais ver. E a notícia se espalhou depressa. Todos os bichos ficaram sabendo da novidade e que tinha sido descoberto na floresta um poço de água limpíssima. Como estava muito quente, logo os bichos começaram a chegar. Dona Vaca, que bom ter a senhora por aqui. Pode entrar, fica à vontade, beba a água do meu poço. Ah, tá meio apertadinha a cerca? Não tem problema, eu afasto aqui para a senhora passar, fique à vontade. Ai, obrigada, dona onça, tá fazendo mesmo muito calor. Eu preciso beber um pouquinho dessa água. Não, fique à vontade, a senhora será sempre bem-vinda aqui. A vaca bebeu até se fartar e foi embora. Logo depois veio a paca. E a paca também pediu licença e a dona onça, sempre muito gentil, permitiu que ela passasse e matasse sua sede. O seu tatu também não ficou de fora. Comadre onça, quanto tempo! Será que a senhora não permite que eu beba um pouquinho da sua água? Tá fazendo um calorão lá fora. Olha meu casco, como já tá seco. E eu preciso beber água, me hidratar, que eu preciso terminar de furar logo o meu buraco antes que cheguem os predadores e queiram me comer todinho. Claro, seu tatu, fique à vontade. Só toma cuidado, né? O senhor tá um pouco sujo, os outros animais podem não gostar de chegar e vir beber água contaminada. Bebe devagarzinho. Não, dona onça, eu respeito a senhora, com certeza. Bebeu até se fartar. Mas o danado do macaco não aparecia. E ela era muito paciente, ficou esperando. Quando chegou para beber água no poço, seu jacaré, o seu jacaré contou para ela que, ao chegar ali perto, ele viu pendurado na copa das árvores um rabinho balançando e avisou a onça que ele estava ali por perto. E não era verdade? O macaco estava mesmo ali por perto e ouviu toda a conversa de que não era bem-vindo por ali. E resolveu tirar aquela história ali. Que coisa é essa de que todo mundo pode beber água, menos eu? Ah, não, essa onça vai se ver comigo, eu vou lá ver o que eu posso fazer. Aí no caminho, ele encontrou um senhor que vendia mel de abelha, numa carroça. E o mel tinha entornado o garrafão e o garrafão estava derramando mel pelo caminho. Que ideia que ele teve? Rolou naquele mel todo, ficou todo lambuzado e se encheu de folhas. E foi até o poço da onça. Dona onça, disse ele disfarçando a voz, será que a senhora permite que eu beba um pouquinho da sua água? Mas quem é você? Ah, eu sou comadre lagarta. É que eu tô com tanta sede que eu tô até assim, seca, esturricada. A senhora não me parece muito bem mesmo. Pode entrar, fique à vontade. Acho que vai fazer bem pra sua saúde. Ai, obrigada, dona onça. O macaco foi lá, bebeu até encher a barriga. E quando cansou, foi embora, dando um tchauzinho sem disfarçar a voz. Tchau, onça! Ah, mas ela ficou furiosa. Pulou em cima dele, mas não conseguiu pegar, porque ele foi mais rápido do que ela. Mas prometeu se vingar. Eu pego esse danado. Ah, se eu pego! Aí, ela foi até a casa de um rapaz que vendia cera de abelha. Comprou um bolo desse tamanho assim de cera de abelha e levou até perto do poço. Como o sol estava quente, a cera já estava começando a derreter e ela conseguiu moldar. Fez uma cabeça, fez o corpo, fez os braços, as pernas e colocou os olhos, o nariz, a boca.
e arrumou uns cílios postiços para colocar nos olhos do boneco. Conforme o vento dava, parecia que o boneco piscava os olhos. Pegou um pedaço de pau e fincou o boneco lá na entrada do poço. E ficou só à espreita, esperando para ver se aquele safado daquele macaco aparecia de novo. O macaco, já morrendo de sede de novo, um calorão daqueles, estava pensando o que ele podia fazer para enganar a onça de novo. Até que ele achou um lamaçal e rolou naquela lama todinha até ficar bem vermelho. Passou bem no rabo para colar no corpo, para parecer que nem tinha rabo. E foi até a entrada do poço. Quando ele estava chegando perto, ele viu um negócio estranho lá parado. Eita, que a pintada arrumou um ajudante! Ah, mas ele não é páreo pra mim, não. Eu vou lá e acabo, é só um moleque mesmo. E chegou perto do tal do moleque. Ô, moleque, o que você tá pensando? Pode sair da minha frente que eu quero entrar e tomar água desse poço. E o boneco lá parado, só piscando os olhos. Você é muito atrevido mesmo, hein, moleque? Você sai da minha frente que senão eu te meto a mão. E o boneco lá parado, piscando. O macaco, que não tinha muita paciência, pegou a mão e logo taf, na cara do boneco. Como o sol estava quente e a cera começava a derreter, a mão do macaco ficou grudada no rosto do boneco. Ah, tu é muito atrevido, moleque de uma figa. Ou deixa eu passar e larga minha mão, ou eu te meto a outra mão na cara, hein? Não esperou muito e taf, ficou grudado com as duas mãos do boneco. Ah, tá pensando o quê? Que é mais forte do que eu? Larga a minha mão, senão eu te meto o pé, hein? E puf, meteu o pé. E ficou grudado também. Já tava ficando muito nervoso e falou: ah, menino de uma figa, solta a minha mão e o meu pé, que senão eu te meto o outro pé, hein? E foi lá e tuf, meteu o outro pé e ficou grudado também. Não tô acreditando, menino atrevido. Me larga, senão eu te meto a barriga. Te meto a barriga, que o rosto eu não vou meter, que eu tenho que vigiar a onça, né? Ela deve estar por aí. Não esperou muito e tuf, meteu a barriga. E ficou completamente grudado no boneco. Naquele momento, a onça saiu dando risada da cara do macaco. Te peguei, hein? Te peguei, seu safado. E tava vindo disfarçado do que agora? Ah, é que eu consegui se desvencilhar o boneco, né? É que eu tô parecido com uma capivara? Capivara? Capivara você vai ver no meu bucho, que hoje eu vou jantar macaco. Não, dona onça, não. Olha só, eu não vim aqui beber sua água hoje, não. É que eu recebi um recado de São Pedro. E ele pediu para que eu viesse aqui contar para todos os animais da floresta que ele tá mandando uma tempestade daquelas e que eu preciso amarrar todos os bichos nas árvores mais fortes que eu encontrar para que ninguém morra soprado. Morra soprado? Que história é essa? Ai, seu macaco, eu sou tão medrosa, tenho medo de tempestade. Faz o seguinte, eu te perdoo por tudo que você me fez até hoje e me amarra, mas me amarra bem amarradinha, que eu não quero nada, não. Nesse instante, o macaco pegou os cipós mais grossos que ele encontrou e amarrou bem forte a onça de frente para a árvore. E aí, ele começou a falar: tá ouvindo, comadre? Tá ouvindo, Globão? É tempestade. Ai, eu tô ouvindo alguma coisa assim, compadre. Não sai de perto de mim não, que eu tenho medo. Não, pode ficar aqui. Olha só, a chuva tá chegando. Aí pegou umas varas de mamona que tinha por ali e ó, sapecou no lombo da pintada. Ai, é chuva, compadre. É chuva, compadre. Ai, é chuva de granizo, compadre. É chuva de granizo, comadre. Bateu até a onça desmaiar. Quando ela desmaiou, ele pegou a família e fugiu para a árvore mais alta, da floresta mais alta, da montanha mais alta daquele lugar. E nunca mais apareceu pelas redondezas. Macaco danado. Eu também, acho que vocês já ouviram, né? Eu contando a história do macaco e a velha, que também é bem parecida. Essa questão do macaco, enganar sempre, né? Sempre ser esperto. Tem várias histórias de tradição oral
que trazem o macaco como o esperto, inteligente. A gente acha que é o leão, que nada, o macaco que é o inteligente. Então, pessoas, a gente vai fazer um rápido intervalo. Logo a gente volta para conversar um pouquinho mais. Se você quiser, vai conversando conosco pelo chat, ao vivo, www.altv.com.br/chat. Entra lá, bate um papo e também curtam a nossa página lá no Facebook, www.facebook.com.br/que história é essa. E quem tiver um tempinho a mais, se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem o site chamado levandohistorias.com.br. É um site do meu projeto novo de contar histórias, que desde o ano passado tem rendido muitos frutos. Lá tem falando um pouquinho da minha jornada, um pouquinho da minha agenda, dos vídeos, fotos, todas as coisas que eu já participei estão lá naquele site, que carinhosamente o Danilo cuida pra mim, faz toda essa parte do meu site. Então, se você quiser, agora aproveita o intervalo, dá uma olhadinha lá e daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos aqui no meio do stand da Iveco na Fenatran 2011, que é a maior feira do segmento de caminhões da América Latina. A Iveco apostou num stand diferenciado. A gente apostou em design e tecnologia. O conceito desenvolvido aqui para o stand, na verdade, foi uma ocupação em primeiro momento central, onde a gente privilegiasse todas as ruas e criasse uma circulação de pessoas em todas as ruas da feira. A montagem é totalmente feita em 7 dias. A base da construção, ela é toda estrutura metálica e logo em seguida vem um revestimento de vidro. Tem um detalhe bastante interessante que é essa estrutura que foi construída, a gente gerou um recuo e encaixou os caminhões nos seus 4 vértices. Os recursos de tecnologia, temos painéis de LED e uma grande coroa circular que faz a marcação dos produtos principais. Temos um grande lounge para receber todos os visitantes de uma forma muito agradável. Temos várias salas de atendimento, sala VIP, auditório para as caravanas de clientes. Estamos trazendo várias atrações, vários momentos de interatividade com os visitantes. Estamos mostrando aqui toda a nossa nova linha Ecoline. Trouxemos 16 caminhões para serem expostos. Trouxemos também uma cabine cortada para mostrar as dimensões dessa cabine. Também temos um simulador. A pessoa que nunca dirigiu um caminhão vai poder subir aqui numa cabine, vai poder dirigir numa estrada virtual. 415 cavalos. Dei uma batidinha ali aqui, mas deu pra me virar, foi legal. Existe uma equipe produto específica para mostrar os produtos, tirar dúvidas. E eles vêm de todo o Brasil. Sou de Vitória, Espírito Santo. Eu sou lá de Sergipe. Joinville, Santa Catarina. Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós temos o nosso caminhão conceito, que é o Glider. Um caminhão que pesa pela vida a bordo. Nós estamos trazendo uma série de caravanas da rede de concessionárias e eles vão ser recebidos aqui no stand. Vamos fazer uma série de apresentações para mostrar a nova gama Ecoline. A questão da tecnologia para mim é sempre mandatória. Eu gosto de ver coisas que estão à frente do tempo. A gente vai ter uma ampla cobertura nas redes sociais e as pessoas vão poder curtir os caminhões aqui. Está muito bem montado, um stand maravilhoso. A Iveco realmente está preparada, né, para o mercado. Estamos de parabéns. O começo da campanha foi diferente, a gente começou através da música, o tum-tum-tá. A gente está usando muito em todas as peças, então os teasers têm essa marcação musical,
para nossa surpresa, as mães acharam que essa música tinha uma batida que era muito parecida com a batida da máquina de lavar. E todos os anos nós temos uma inovação, nós temos um relançamento forte e importante para a marca Omo. Este ano nós vamos com uma inovação do produto Omo mesmo e nós vamos comunicar isso com esta campanha. A filosofia da marca Omo é uma filosofia que acredita que se sujar faz bem. Se sujando, seus filhos estão aprendendo, estão se desenvolvendo, a sujeira vai embora e o aprendizado fica. A gente queria encontrar uma forma diferente e inspiradora para falar que se sujar faz bem. Então a gente foi em busca de, através de uma pesquisa de uma PhD inglesa, como a música ela interfere no aprendizado infantil, desenvolvendo a coragem para se expressar, aprendizado em matemática e linguagem. A seleção do casting da campanha foi uma parte muito importante. A gente tinha que buscar uma criança que tivesse realmente um talento musical. Crianças que eram já participantes de bandas diferentes, mas quando se juntaram, tiveram uma sintonia imediata. Essa campanha foi criada em Londres, mas foi co-criada com a gente. A gente optou por produzir localmente para o filme realmente ter uma cara brasileira. A gente foi atrás da estética de videoclipes, até no acting das crianças, elas beberam um pouco nesse acting dos pop stars em clipes. Omo tem uma legião de fãs. A gente chama essas fãs de Omo Lovers. E nós convidaram eles para vir na fábrica, ver como o Omo, em verdade, é produzido. E eles adoraram ficar na fábrica. Então isso é uma coisa não é racional, é emocional. Nós vamos usar todas as mídias. Eu acho que um tema bem importante para nós é claramente digital. Vai ter muita coisa rolando, vai ter muito vídeo de criança tocando. Nós temos um poder, nós temos uma força com essa campanha que ninguém vai esquecer. O que melhor do que dar uma lata em branco, né, para 4 grafiteiros terem suas ideias. Daí partiu a ideia da gente convidar 4 artistas. Bruno Big, Fefe Talavera, a Nina Moraes e o JP. Para que esses artistas desenhassem 4 latas de Sprite. A gente fechou o estacionamento do Shopping D e mocapou como se fosse um teto de fábrica. A gente pensou um diretor, Olá de novo, galera. O Fernandinho da Spray Filmes, ele tem uma visão bem autoral. Ação! Não é nem fazer um documentário, nem fazer uma publicidade normal. Para isso a gente usou uma linguagem de câmera mais solta. Tem alguma cena deles na rua, eles andando, que dá um dinamismo maior. Junto essa ideia no caderninho e sai pra rua. Que essencialmente são artistas de rua, cujo o espaço de trabalho são os muros da cidade, são os espaços públicos. Eles me deram bastante liberdade. Foi um impulso bem legal para o meu trabalho, porque eu pude me soltar bastante, apresentar em cima do briefing que eles me mostraram tudo as minhas ideias. Então esse lado foi bem legal para mim. A gente não foi obrigado a fazer uma coisa que o diretor de arte pediu ou que o cliente pediu. Só tive que seguir as cores da lata. Essa plataforma ela passa por formatos diferenciados na televisão. A gente acabou escolhendo e selecionando a internet como um dos grandes meios da campanha. Convidamos os consumidores a criarem suas latas através do site. O ponto mais legal dessa campanha é que ela é viva e ela acontece por conta do consumidor. É uma campanha
de cocriação, agência e consumidor. O site ele também serviu pra gente colocar mini documentários sobre cada grafiteiro. Para inspirar também o consumidor, né? Como um reforço a esse convite, né? O próprio artista falando da sua arte. Eu, quando eu vou pra rua, eu gosto de pintar com pincel e látex. Hoje existem 260 mil artes criadas, né, no nosso site. Teve o próprio público elegendo os 30 melhores latas de Sprite. Esses 30 vão ser premiados com o Xbox. A gente então teve uma comissão julgadora formada por pessoas da Coca-Cola e também pelos 4 grafiteiros, elegendo as 4 melhores latas que vão estar no mercado durante o verão de 2011. A gente convidar o consumidor a criar junto, né, a colocar a sua marca na nossa marca, foi muito poderoso. Novamente a nossa Que História é Essa? Eu sou Edmilson Água, contador de histórias e professor de artes também. E hoje estou aqui atendendo o convite da Elaine, que hoje está lá na primeira Expo Saúde Alternativa, Histórias Incríveis para o Bem Viver. E tenho certeza que a Elaine deve estar levando histórias maravilhosas. Ela tem esse trabalho muito interessante, muito bonito, de levar essas histórias, né, para tratar com a saúde, assim como a Márcia também, né, Márcia? E agora a Márcia vai falar um pouquinho desse trabalho pra gente, como que é contar história em hospital, como é ser voluntário. Mas antes, deixa eu só comentar algumas coisinhas que estão acontecendo aqui no nosso bate-papo. A Edna entrou, então seja muito bem-vinda. Edna, um bom dia pra você. E até a Lu, que é a minha aluna, né, Lu Fideli, ela disse o seguinte, eu vou puxar a sardinha pro meu lado de novo, olha só. Contar histórias é muito bom. Mas a melhor parte do curso é ouvir o Ed, a Adri e a Débora contando histórias. É maravilhoso. Olha que bonito. A minha aluna depois quer uma nota, né? Tudo bem. Ainda bem que o nosso curso não tem nota, tá, gente? Ah, é a Edna Pacheco. Conhece alguém com esse nome, Edna Pacheco? Conhece, seu José? Sim. Ela tá falando que infelizmente ela não consegue ver o programa, mas eu já vou dar uma explicada pra ela, porque às vezes pelo Chrome a gente não consegue assistir, mas pelo Internet Explorer dá pra assistir, então eu vou divulgar aqui que às vezes de um jeito não dá, mas do outro dá pra assistir. E a Edna, assim, eu não sei, assim, mas eu acho que ela tem alguma relação com o Sr. José. Seria, Sr. José? Acho que sim. Você acha que sim? Você acha que sim? Acho que sim. Ela é o que sua? Diga para nós. Ah, que lindo, oh, amor, não é? A Edna, infelizmente, hoje não pôde estar aqui conosco, mas está em pensamento, com certeza está aqui participando com a gente. E ela deixou o esposo vir. Ela deixou ele vir para levar um pouco das histórias daqui de hoje para ela depois. Mas, como eu tinha dito, vou falar um pouquinho com a Márcia. Então, conte-nos, Márcia, um pouco de como é esse lindo trabalho, né, de trabalhar em hospital, de ser voluntária. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. É um pouco diferente do que contar a história para criança, né? Contar a história para adulto tem uma outra conotação. Eu acho assim muito interessante porque você leva um pouco, você vê o adulto voltando a ser criança, né? Então tem um exemplo assim que um dia eu contei uma história de príncipe e princesa e aí o adulto chegou para mim no final, um senhor assim meio idoso, chegou e disse: ai, quando você contou aquela história, eu achei que aquele príncipe era eu. Aí eu fiquei tão emocionada e falei: nossa, é por aí mesmo o meu caminho, eu tenho que seguir esse caminho, porque eu fiquei muito feliz de ver ele voltando a ser criança. E uma pessoa tão simples, tão humilde, e me falando aquilo, eu falei: gente, é tudo de bom, né? Levar uma pessoa que acho que, sei lá, quantas vezes na vida ele ouviu histórias, se ele teve a oportunidade da mãe dele ter botado ele no colo e contar uma história, acho que ele nunca aconteceu isso com ele, sei lá. Então, e mesmo assim, no espaço hospitalar, eu acho que eu escuto mais histórias do que eu conto. Às vezes eu chego lá para contar e eles querem contar o que está se passando com eles, então eu paro mais para ouvir e
a partir dali a gente troca histórias, né? E vamos trocando, é por aí. É bem legal, é muito interessante, é um outro momento. E qual é o espaço que você conta? Nos quartos, na enfermaria? Qual Então, é o espaço? a gente tem, lá onde eu trabalho, eu tenho duas opções, né? A gente tenta reunir grupos, se eles estão bem, eles vão até uma sala de convivência que nós temos lá. Se eles não estão bem, aí eu vou nos quartos. E aí eu conto individualmente, assim, se eu sinto que eles estão com vontade de ouvir, eu ofereço. Se eles não querem, a gente fica apenas batendo um papo. É muito legal. Assim, gratificante. Sem dúvida nenhuma, é muito legal. E assim, é um serviço voluntário e vale a pena. Muito, vale a pena. Você vai quantas vezes por semana, assim, lá, como que... Ali, onde eu vou é uma vez por semana. Mas tem outras opções, né? Olha só, eu vou falar com a Elaine, marcar um programa só com a Márcia. Não, tem que marcar. Quanta história bonita. E é um trabalho que eu tenho certeza que deve ser maravilhoso. Você tá ali, às vezes com uma pessoa só, né, contando só pra ela, se dedicando, se abrindo mesmo. É porque quando nós estamos contando histórias, a gente se doa. E quem não precisa tanto quanto aquele que está ali, né, no hospital, por um motivo ou outro, não é verdade? E a partir da história que eu conto, por exemplo, a partir dela, a gente conversa sobre ela e a gente discorre e vai longe. Às vezes você fica meia hora falando sobre o que a história levou, aonde ela levou, e aí ele diz que, mas isso aconteceu comigo, aí você começa a ver, você vai. Vai junto, né, com a pessoa que está ali contando, está ouvindo, você continua contando, e aí vão criando outras histórias, né? Ali, a partir de uma, quantas histórias não são transmitidas, mesmo que às vezes não se conte a história inteira, mas às vezes um trecho daquela história. Exatamente, é emocionante, é muito bom. Eu imagino, eu estive uma vez só num hospital de crianças, fui contar história, brincar um pouquinho com as crianças, e foi uma experiência maravilhosa, assim, é uma relação, assim, porque aquele momento, assim, é um lugar onde a dor está por ali, né, a fragilidade, a incerteza, muitas vezes, né, e quando você chega para presentear com uma história, né, é como se aquele lugar, às vezes, pudesse estar meio cinza, mas que ilumina um pouco, né, que traz um pouco de cor, né. Ele esquece daquele sofrimento ali que ele está passando. Se deixa levar, né? Porque quando nós estamos no momento da história, eu acho maravilhoso que a gente esquece do mundo. E sabe que é uma coisa interessante? Você acaba de contar e você, quando eu sair daqui eu vou contar lá fora. Isso é mais legal, né? Isso é interessante, que vai levar. Então você já sabe que a coisa vai correr mundo, né? Isso é muito bom. Isso com certeza, né? Sempre que a gente pode o que a gente doar... quer, o contador quer isso, né? Que a coisa vá seguindo. Exatamente. Até falando um pouquinho sobre essa questão, né? Um dia eu estava contando histórias em um lugar, e era uma feira, um lugar aberto, muita gente passando, e aí eu estava com o microfone de mão, que eu particularmente não gosto muito, que eu acho que me segura um pouco, e tinha um palco, só que o palco era muito alto. Aí eu falei, eu posso contar no chão? Né? Assim, em pé no chão? Aí deixaram tudo, contei a história, participei. E aí depois ela fala, mas por que você não subiu no palco, né? Chamava mais atenção, as pessoas lá que estão passando lá mais pra frente iam ver. Então é que, né, eu prefiro esse contato, né? Você poder olhar nos olhos, né? Olhar aquela pessoa, sentir as reações, participar junto. Você tá atento às pessoas que estão ouvindo e não alheio, né? Contando, e as pessoas que estão ali simplesmente são meras espectadoras, que na verdade não devem ser e nem são. Elas participam ativamente. E às vezes uma coisa que alguém fala, você pega na história, inclui, e aí vai seguindo, que é muito interessante nessas possibilidades que as histórias nos trazem. Né? E cada vez mais a gente se apaixona mais. Né? Cada vez mais a gente vai se apaixonando e vai entrando. Eu teve uma época que eu já contava história, mas eu falei, não vou fazer projeto, não vou contar histórias assim. Quando der. Aí não teve jeito. Não teve jeito. Aí comecei a trabalhar justamente para contar histórias e com contação de histórias, fui contratado. E aí comecei a se envolver, agora pode esquecer. Vou contar a história pro resto da minha vida, né? Até o meu último momento. Espero ser como um peixe grande. Nossa, né? ele é encantador. Peixe grande que
encantador, aquelas histórias que ele conta e aquele momento, né, em que ele parte, né, que é lindo o momento, assim, como ele parte para a história dele, para a próxima história, né, que a gente não sabe para onde vai depois. Mas e quando, assim, quantas pessoas foram encantadas pelas suas histórias, né, que aparecem lá no final para dar um último adeus, mas quantas pessoas se encantaram com suas histórias? E até nós, né, que nem a gente vai saber se aquelas histórias eram verdade, não eram. Por mais que a gente ache que é filme, eu tenho a certeza que alguma daquelas histórias aconteceu. Tenho certeza. Falando de histórias, a gente vai ouvir mais uma história agora com a Cíntia Preto, né, minha querida aluna, corajosíssima. Eu vou dar até uma estrelinha pra ela depois. Vou cobrar, hein? Pode cobrar. Então tá bom. Numa cidadezinha distante, havia um senhor que teve 3 filhos. 3 filhos homens. Quando eles eram crianças, ele ofereceu a essas crianças, ao mais velho, uma semente de laranjeira, ao do meio, uma semente de limeira, e ao mais novo, uma semente de limoeiro. Foi então que essas crianças plantaram essas árvores e cresceram junto com elas. Conforme eles cresciam, as árvores também. Teve um dia que o mais velho chegou pro pai e falou assim: olha, pai, eu já tô grande, eu já sei me virar sozinho, eu acho que tá na hora de eu conhecer o mundo. O senhor permite que eu vá e viva novas experiências? Ah, filho, eu não sei, aquela coisa de pai, né, que quer segurar, mas ao mesmo tempo sabe que cria o filho pro mundo. Eu tô achando perigoso, né? Não, pai, mas eu preciso conhecer o mundo, a gente vive aqui, só nós, eu não conheço lá fora, eu quero participar de outras experiências. Aí o pai disse assim pra ele: pode ir então, meu filho, só que o que você prefere? Você prefere a minha bênção com pouco dinheiro ou a minha maldição com muito dinheiro? Ele, que não era lá muito esperto, preferiu a maldição com muito dinheiro. E antes de partir, falou para o irmão do meio que se ele visse um dia a sua laranjeira murchando, era que ele estava em apuros, e para ele sair em busca para socorrê-lo. Partiu. Andou, estava ficando com fome, já com um pouco de frio, e ao longe ele avistou uma fumacinha. E foi até de onde essa fumacinha saía, para ver se lá ele poderia se abrigar, se alimentar, porque o dia já tinha passado e ele não tinha comido muita coisa. Quando ele chegou lá, ele percebeu que era um castelo. E lá morava uma princesa. Ele pediu abrigo, pediu para que pudesse jantar aquela noite e passar a noite lá, até que raiasse o dia novamente. Ela falou que não, fique à vontade, entre, convidou para jantar, jantaram juntos. E ao final do jantar, saíram para passear na horta dela. A horta era só de couves. Ela só plantava couves. E durante o passeio, eles precisavam passar por um riachinho. Quando passavam por aquele riachinho, ela levantou um pouquinho de sua saia, deixando aparecer as canelas. E ao final, perguntou para ele: então, forasteiro, o que você mais gostou da minha horta? O que você mais achou bonito? E ele, meio sem graça: das suas couves. Das suas couves. São as mais bonitas. E ela pensou: este não me serve. Convidou para jogar cartas e roubou todo o dinheiro que ele tinha. Lembra que o pai falou que era maldição com muito dinheiro? Roubou todo o dinheiro que ele tinha. E quando terminou o jogo, ainda mandou que o prendesse. E que já que ele gostava tanto de couves, que só se alimentasse de couves na cadeia. Chegando lá, ele viu que tinha muitos outros presos. E estranhou. Lá na casa dele, a sua laranjeira começou a murchar. E o irmão do meio, percebendo aquilo, saiu em busca de socorro. Mas antes, o pai falou: meu filho, tem certeza que você quer ir? Não, pai, eu preciso. O irmão está sofrendo algum risco, eu preciso ir em busca. Tá bom, filho. Mas então, o que você prefere? Você prefere a minha bênção, com pouco dinheiro? Ou você prefere a minha maldição, com muito dinheiro? Os olhos dele brilharam. Sua maldição com muito dinheiro. Pegou as coisas e partiu. Ao longo do caminho, sentiu fome, sentiu frio e viu na mesma estrada a mesma fumacinha que o irmão tinha visto.
foi até a casa da tal da princesa e pediu abrigo. A princesa fez o mesmo. Convidou o forasteiro para jantar, jantaram, conversaram a noite toda e ao final convidou-o para um passeio em sua horta. Na horta que só tinha couves. Ao passar pelo tal do riacho, ela levantou um pouquinho mais a saia. E ao final do passeio perguntou: então, forasteiro, o que mais gostaste no passeio? Ah, das suas couves. Das suas couves, claro. Ah, este também não me serve, pensou a princesa, e mandou-o prender após o jogo que também lhe roubou todo o dinheiro. Lá na casa dele, a limeira começava a murchar. E o irmão mais novo, percebendo aquilo, saiu em socorro dos dois irmãos. Mas não antes do pai fazer a tal da pergunta. Meu filho, é muito perigoso, mas o que você prefere? Você prefere a minha maldição, com muito dinheiro, ou a minha bênção, com pouco dinheiro? Ai, pai, eu prefiro a sua bênção, com pouco dinheiro. Então Deus te abençoe, meu filho, pode seguir o seu caminho. Pegou as coisinhas e fez o mesmo caminho que os irmãos já tinham feito. Com muita fome, com muito frio, avistou a mesma tal da fumacinha que os irmãos já tinham visto. Chegou até a casa da princesa e ele também foi convidado a entrar para jantar. Ao final do jantar, foi convidado a dar um passeio pela tal da horta de couves. Aí a princesa levantou um pouco mais a saia e perguntou: então, forasteiro, o que gostaste mais no meu passeio, no nosso passeio? Ah, a senhora me perdoa, mas eu gostei mais das suas pernas. As suas pernas são lindas, desculpa. Sinceridade. E ela pensou: este me serve, mas eu vou mandá-lo prender para ver o que acontece. E mandou-o prender também, e que só se alimentasse de couve. Quando foi para casa, a princesa pediu para que a empregada levasse comida para os prisioneiros. Couve refogada, salada de couve, suco de couve, tudo de couve. Os coitados já não aguentavam mais comer couve quando a empregada chegou com um banquete. E quando ela ofereceu, o irmão mais novo falou assim: não precisa. Eu encontrei no caminho uma senhora que me deu de presente uma toalha, uma bolsa e uma viola. E elas são mágicas. Você quer ver só? E pegou a toalha que ele tinha ganho de presente, sacudiu e falou assim: põe a mesa, toalha. E ali se fez um banquete para todos os prisioneiros. Nada de couve. Tinha frango assado, tinha macarronada, cachorro quente. Eles se alimentaram até não querer mais. E a empregada, vendo aquilo, correu para contar para a princesa. Princesa, a senhora não acredita. Eles não quiseram um banquete de couve. Sabe o que aconteceu? Aquele prisioneiro mais novo, ele chegou com uma bagagem mágica. Ele tem uma toalha que só chacoalhar e falar assim: põe a mesa, toalha, faz-se o banquete. E eles não querem mais saber de comer couve. Ah, eu acho que essa toalha deve pertencer somente à senhora. Só a senhora merece ter uma toalha mágica como essa. Então vá até lá e pergunte para ele se ele não quer me vender a tal da toalha. A empregada voltou até a cadeia e chegou ao irmão mais novo, perguntando quanto que ele queria pela tal da toalha. Ele falou: não, essa toalha eu não vendo. Mas, se ela permitir que eu durma hoje na porta do seu quarto, do lado de fora da porta do quarto da princesa, eu dou a toalha de presente para ela. Aí a empregada voltou no quarto da princesa e falou: olha, o preço dele é o seguinte, ele quer dormir na porta do seu quarto. Mas é do lado de fora, o que tem? Deixa ele lá no chão. A senhora vai estar na sua cama quentinha. Olha, por uma toalha, que promoção, hein? E aí a princesa falou: tudo bem, ele é abusado mesmo, mas vai lá, essa toalha eu mereço. E a empregada propôs para o rapaz aceitou e dormiu no quarto do lado de fora da princesa. No dia seguinte, ao jantar, quando a empregada foi levar novamente o banquete de couve para os prisioneiros, ele não tinha mais a toalha. Mas ele tinha a tal da bolsa mágica e ele recusou aquela comida. E da bolsa mágica, ele tirou um banquete para todos os companheiros de cela. Todos comeram tanto e até esconderam um pouco de comida para caso no dia seguinte, não tivesse mais o que comer. A empregada, vendo aquilo,
ficou assustadíssima. Minha Nossa Senhora, o rapaz tem uma toalha mágica agora uma bolsa? Eu preciso contar isso pra princesa? Só ela merece ter uma bolsa dessa? E foi até a princesa. Princesa, a senhora não sabe. Lembra daquele rapaz da toalha mágica? Então, ele só vendeu porque agora ele tem uma bolsa. E aquela bolsa tem que ser da senhora. Só a senhora, belíssima como é, merece uma bolsa daquela. Ah, então vá até ele e pergunte quanto que ele quer pela tal da bolsa. Foi até a cadeia e perguntou pro rapaz. Sabe qual era o preço? Ele disse pra ela que ele até venderia a bolsa, mas só se ela deixasse ele dormir na porta do quarto dela. Só que dessa vez do lado de dentro. E aí ela levou a resposta pra princesa. A princesa, mas é muito abusado mesmo esse rapaz? E a empregada falou assim, senhora, é na porta. É do lado de dentro, mas é na porta. O seu quarto é tão grande, a senhora vai estar lá, deitada na sua cama quentinha, e ele lá, jogado na porta. Não custa nada, é uma bolsa mágica. Tudo bem, então diga que eu aceito. Foi até a cadeia, pegou o rapaz, pegou a bolsa, entregou pra princesa, e o rapaz dormiu na porta do quarto da moça. No dia seguinte, quando ele voltou para a cadeia, e ela foi levar a refeição de couve para os prisioneiros, ele também recusou. Disse que tinha uma viola mágica. E que aquela viola mágica ia fazer com que todos pudessem dançar e ninguém mais tivesse fome. E começou a tocar a tal da violinha. E todas as pessoas, os prisioneiros, começaram a dançar sem parar mais. Até a empregada não parava de sassaricar. Demorou tanto, que a princesa mandou alguém chamar a tal da empregada que não voltava mais. E quando chegou, ela estava lá, na maior caixinha, com os prisioneiros. Aí, quando a empregada voltou, falou, minha princesa, a senhora não sabe, agora ele não tem mais toalha mágica, ele não tem mais bolsa mágica, mas ele tem uma viola, que faz todo mundo ser feliz, todo mundo dançar. Só a senhora merece uma viola dessa mesmo. Ah, então vá até ele e pergunte quanto que ele quer pela tal da viola. Foi, só que dessa vez o rapaz estava bem esperto e disse que só venderia a viola se a princesa se casasse com ele. A princesa, que não queria ficar de fora da tal mágica, aceitou o pedido. Os dois casaram e ele conseguiu libertar todos os irmãos e todos os outros que estavam presos. Entrou por uma porta, saiu por um canivete. Manda o rei que quem gostou, que conte 7. Eu já vi essa história em algum lugar, viu? Não é estranha essa história. Uma certa peça que teve por aí de bruxa, sabe? Acho que você também assistiu. Mas então é isso, pessoas. A gente tá chegando no nosso finalzinho já, acredita? Mas antes, queria só ler um trechinho de uma pessoa que assim, eu admiro muito o trabalho que ele fez enquanto esteve aqui. Um pesquisador que foi atrás de muitas histórias, registrou muitas histórias, ouvindo de pessoas de interior, de várias partes do Brasil, que é o Câmara Cascudo. E aí tem um trechinho que ele fala assim: todos sabiam contar histórias, contavam à noite, devagar, com gestos de evocação e lindos desenhos mímicos com as mãos. Ia eu ouvindo e aprendendo. Era o primeiro leite alimentar da minha literatura. Cantei, dancei, vivi como todos os outros meninos sertanejos do meu tempo e vizinhanças, sem saber da existência de outro canto, outra dança, outra vida. Voltava carregado de folhetos de cantadores, centos de versos na memória, lembrança dos romances reeditados há tantos 100 anos, vivos no espírito de milhões de homens e jamais citados nas histórias registradas das atividades literárias no Brasil. Câmara Cascudo, que é maravilhoso e vai dialogar um pouco com tudo que a gente viu hoje. Muito obrigado, Cíntia, por ter vindo, por ter participado com a gente.
Eu só tenho a agradecer, foi uma experiência única e muito gostosa. Obrigada, obrigada mesmo. E agora no finalzinho já tá todo mundo tranquilo, né? Já tá passando, já tá terminando, mas já dá aquela vontade de continuar, né? De ficar, de bater mais papo, né? De ficar ouvindo mais histórias, compartilhando com vocês que estão aí do outro lado. Até é só citar aqui no nosso chat que tá a Edna, que não pode estar aqui hoje, falando muitas coisas, falando que a nossa apresentação está linda. Muito obrigado, Edna. O José Hugo, que entrou faz um tempinho já, que com certeza está participando. Muito obrigado pelo carinho. E a Edna está falando assim, se começar meu final de semana ouvindo histórias, sinal de que ele será ótimo. Bom final de semana a todos vocês. Bom final de semana para você também, Edna. A gente espera que você, onde você estiver aí, seja muito bom o seu fim de semana também. Meu final de semana vai ser bem diferente, né? Vai ser muito mais alegre, ter compartilhado. Agradecer ao Luca da técnica que está nos ajudando, a vocês que estão aqui participando desse momento, que para mim é único também, né? Um convite maravilhoso que a Elaine me fez. Agradecer a Elaine, que está lá contando as suas maravilhosas histórias incríveis, que eu tenho certeza que deve estar sendo um momento único também. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado. Muito obrigado a Cíntia, a todo mundo de novo. Agradecer sempre. Gratidão sempre, né? Como eu sempre falo, é muito importante a gente agradecer por tudo que nos chega, seja de uma maneira, seja de outra. E que essas maravilhosas histórias possam caminhar ao nosso lado, iluminar o nosso imaginário, mostrar que a vida é muito mais do que as correrias que infelizmente a gente tem. Então, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, bom fim de semana e até o nosso próximo Que História é Essa no próximo sábado. Grande abraço!